Amigas, amigos, hoje eu quero trazer um tema muito importante para o momento da economia brasileira. Esse tema já é discutido em academias, no mercado financeiro nacional e internacional, no mundo empresarial, de maneira geral, e no meio político. É a possibilidade de acontecer um apagão fiscal na economia brasileira. E aí, o tema é econômico, mas é a medida financeira do econômico. Nós vamos falar da gestão financeira do país. Nós vamos falar do que nos diz a contabilidade nacional. E o que é a contabilidade nacional? São os registros dos fatos administrativos passados, acontecidos. Esse registro nos dá a medida do acontecido, não é do que vai acontecer. Você pode até analisar a possibilidade de acontecer, mas é o que aconteceu. E quando nós nos detemos a essa análise do acontecido, é que algumas luzes amarelas começam a acender e criar condições de não desenvolvimento normal da economia. Então nós vamos agora analisar o que aconteceu na contabilidade nacional, os resultados administrativos do país. Veja que o nosso déficit público, que o balanço de pagamentos, que o balanço da contabilidade nos diz, é que é em torno de 80% do PIB. Mas o Fundo Monetário Internacional diz que é 91% do PIB. Esse é o primeiro item que deve acontecer. Recentemente, foi vendido 26,6% das reservas cambiais. Eu acho foi um fato correto, desde que seja colocado para poder amenizar esse desastre de déficit público brasileiro. Então, se isso for utilizado de outras maneiras, é evidentemente que a situação piora. A arrecadação do país tem crescido. Em março foi 230 bilhões de reais a arrecadação. Mas o déficit público obrigou o governo a pagar 1 trilhão e 8 bilhões de dólares de juros do ano que passou. Significa dizer, eu tirar do setor produtivo 1 trilhão e 8 bilhões e transferir para o setor financeiro. Quais foram as consequências disso? Algumas consequências. A primeira é que hoje o país tem 5.280 RJs, recuperações judiciais. E o setor do agronegócio, 1.990 empresas de recuperação judicial. A carga tributária, ela está extremamente alta diante da possibilidade de deixar as empresas com lucro e poder caminhar para a expansão. Parece que as pessoas esquecem a curva de Laffer. O que diz a curva de Laffer? O que os economistas dizem? Na medida que os impostos sobem demasiadamente, vai ter um momento que, mesmo crescendo as alíquotas, a arrecadação vai cair. A arrecadação vai cair. Isso é a curva de Laffer. E quais são as consequências? A primeira consequência é que a arrecadação cai e você caminha para uma estagna inflação. O segundo ponto, né, é que aumenta a evasão fiscal, porque a empresa
precisa sobreviver e vai entrando no caminho de crime, que é não pagar as obrigações fiscais. Diante disso tudo, meus amigos, nós assistimos, o Brasil assiste socialmente a 94 milhões de pessoas. É errado? Não é errado. É demasiado? É demasiado. Por quê? Porque juntando toda essa conjuntura, nós vamos levar o país para, evidentemente, um apagão fiscal. Ou seja, estagnar o crescimento e a inflação aumentar. Nós já conhecemos isso na década de 80 até com o Plano Real 1994. Nós conhecemos as consequências nocivas e negativas que aconteceram nesse período. Então é preciso que a gente pense no Estado brasileiro e não nos partidos brasileiros, e não na briga de poder que está estabelecida, como eu sempre digo, com essa polaridade burra. Então, é possível que aconteça um apagão fiscal? É. Nós estamos no ano eleitoral. Até outubro, não se vai pensar no Estado brasileiro, mas sim no poder, de estar no poder do Estado brasileiro. Isso é triste, mas é real. Isso não invalida as vantagens comparativas do país na transição energética, no agronegócio, no tamanho do mercado, no setor de energia, não invalida. Só que esse movimento de potencialidade acontece em prazos determinados de médio e de longo prazo. E se nós levamos a economia a um apagão fiscal, você vai ter consequências financeiras, econômicas e políticas e sociais, por falta de força de poder acudir os mais necessitados. O apagão fiscal, meus amigos, estamos pedindo de joelhos para que não aconteça, mas pelas condições e pela contabilidade nacional do ano de 2025, 2027 será um ano muito difícil para quem assumir as rédeas do país. Fico por aqui e fiquem atentos a essa possibilidade de apagão fiscal. É real. Grande abraço.